Continuei sonhando e vi que a estrada pela qual o cristão haveria de caminhar estava cercada por um muro de ambos os lados, o qual chamava-se salvação, como está em Isaías 26:1. O sobrecarregado cristão correu pelo caminho, mas não com pouca dificuldade, por causa do fardo que ainda carregava. Correu até chegar a um lugar íngreme, onde havia uma cruz e mais abaixo um sepulcro. Uma voz disse: "Fuja, fuja para o Calvário." Contudo, a voz dele tremeu, pois dizia consigo mesmo: "Por que eu iria para lá? Pois ali meu pecado mais sombrio foi cometido. Ali eu assassinei o Salvador pelas minhas transgressões." Mas a misericórdia acenou, chamando: "Venha, venha cá, pobre pecador." E o pecador a seguiu. As correntes estavam em suas pernas e mãos, mas ele se arrastou o melhor que pôde até chegar ao pé do monte chamado Calvário, no cume do qual viu uma cruz. Ó pecador, queria que te colocasses aos pés da cruz e pensasses em Jesus até poderes encontrar conforto. Creio que o caminho mais curto para a fé é considerar bem o objeto da fé. A verdadeira maneira de obter conforto não é tentar confortar-se longe da cruz, mas pensar em Cristo morrendo por você até ser consolado. Dizer à sua alma: "Jamais me retirarei da cruz até estar lavado nesse precioso sangue." Como diz os versos: "Bendito Salvador, a teus pés me deito. Aqui estou para receber cura ou morrer." Mas a graça impede esse doloroso medo, poderosa graça que aqui triunfa. Ao que foi mordido pelo pecado, a cura vem de olhar para a serpente, não de olhar para as próprias feridas, nem ainda de ouvir sobre a cura dos outros. E da mesma forma, a cura chegará a você não por olhar para o pecado, nem por ouvir falar de Cristo, mas sim por fixar os olhos da sua mente na cruz e meditar sobre aquele que nela morreu, até que, à medida que lhe considera os méritos, você crê nele e assim é salvo. Então vi em meu sonho que, ao aproximar-se da cruz, o fardo de cristão se afrouxou de seus ombros, caiu ao chão e rolou até a entrada do sepulcro, onde tombou e desapareceu, diz John Bunyan. O peregrino nunca teve alívio de seu fardo até chegar aos pés da cruz. E ali ele o perdeu para sempre, para sempre. John Bunyan não pensava nisso como um símbolo papista, agora tão comumente reverenciado. Ele não respeitava tais bugigangas e idolatrias. Ele quis dizer que uma alma sobrecarregada não encontra paz até que confie no sacrifício expiatório de Jesus. O pecado deve ser punido. A consciência sabe disso e faz o pecador tremer. Jesus foi punido em lugar daqueles que confiam nele. O crente sabe disso e sente que está, de forma justa, seguro de futuras penalidades. Sua consciência descansa e seu coração se regozija. Se Jesus carregou a penalidade da lei para mim, então Deus é justo, e ainda assim eu estou salvo. 2 punições por uma ofensa não podem ser exigidas pela justiça. O Jesus sofredor impede a possibilidade de serem condenados aqueles por quem ele morreu como substituto, que o Pai deu a ele na eternidade. Nas feridas de Jesus há descanso para as consciências cansadas e em nenhum outro lugar. Aqueles que confiam no mérito da sua expiação são salvos da ira por meio dele. Quando o Dr. Neil, o eminente ritualista, romanizou o peregrino, representou o peregrino chegando a um certo banho, no qual foi mergulhado e ali o seu fardo foi levado embora. De acordo com essa edição adulterada da alegoria, cristão foi lavado na bacia de batismo e todos os seus pecados foram assim removidos. Esse é o modo da alta igreja livrar-se do pecado. A verdadeira maneira de perdê-lo é na cruz. Agora, note o que aconteceu. De acordo com o peregrino do Dr. Neil, o fardo cresceu novamente nas costas de peregrino. Isso não me espanta, pois um fardo que o batismo pode remover certamente voltará. Mas o fardo que é perdido na cruz nunca mais aparece de novo. Cristão alegrou-se, seu semblante iluminou-se e disse, cheio de felicidade em seu coração: Ele me concedeu alívio pelo seu sofrimento e vida pela sua morte. Cristão ficou parado por um momento, observando e refletindo,
pois fora para ele uma grande surpresa que a visão da cruz o tivesse libertado do pesado fardo. Ele olhou uma e outra vez, até que a alegria de seu espírito se transformou em lágrimas em seu rosto, conforme Zacarias 12:10. Que os pecadores despertos fiquem atentos ao receber conforto daqueles que depreciam o arrependimento. Ele não é, afinal de contas, pouca coisa. Eles nos dizem: trata-se só de uma mudança de mente. Mas que mudança de mente? As palavras não soam grandes o suficiente, mas o arrependimento em si não é ninharia. Eles nos dizem que o arrependimento não implica necessariamente tristeza pelo pecado, mas nós os advertimos solenemente, e aos demais a quem possa interessar, que, se o arrependimento deles não traz pesar pela ofensa, não é arrependimento segundo a qualidade divina. E é dessa forma que será preciso arrepender-se. Um arrependimento de olhos secos não é arrependimento. Aqueles que se voltam para o Senhor corretamente pranteiam sobre o pecado e choram amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, como diz o profeta. É a partir da cruz que surgem tanto o arrependimento verdadeiro quanto a fé. É lá que o Espírito Santo nos dá esses dons. Não trazemos essas graças à cruz, mas nós as encontramos na cruz. São símbolos do amor de Jesus. Quando ele nasce em nós como o sol da justiça, esses são seus primeiros raios, arrependimento e fé. Porque o Espírito Santo operou a regeneração em nós. Esses são os primeiros sinais. Ó, que todos os pobres pecadores venham e se sentem ao brilho desse sol. Quando penso em minhas transgressões, mais conhecidas por mim do que por qualquer outra pessoa, e lembro também que não são conhecidas nem mesmo por mim como são por Deus, sinto que toda esperança se esvai e minha alma é deixada em absoluto desespero, até que eu chego de novo à cruz e reflito em quem foi que morreu ali e em quais desígnios de infinita misericórdia são respondidos por sua morte. É tão doce olhar novamente para o crucificado e dizer: não tenho nada senão a ti, meu Senhor, nenhuma confiança além de ti. Se não fores aceito como meu substituto, devo perecer. Se o Salvador designado por Deus não for suficiente, não tenho a nenhum outro, mas sei que tu és o bem-amado do Pai e sou aceito em ti. Tu és tudo o que tenho, o que desejo. Amado, acho que você sabe, por sua própria experiência, que a morte de Cristo foi, de fato, o que mais operou sobre você no que tange a sua conversão. Ouço muita conversa acerca do exemplo de Cristo tendo grande efeito sobre os homens bons, mas não creio nisso e certamente nunca o vi. Isso tem grande efeito sobre os homens quando eles nascem de novo. São salvos da ira vindoura e estão cheios de gratidão por causa disso. Mas antes que isso aconteça, sabemos que o homem admira a conduta de Cristo e até escrevem livros sobre a beleza do seu caráter, enquanto, ao mesmo tempo, negam-lhe a divindade. Dessa forma, eles o rejeitaram em seu caráter essencial, e não houve efeito nenhum produzido sobre a conduta deles pela admiração fria de sua vida, como mestre, como professor moral. Mas quando chega a ver que é perdoado e salvo por meio da morte de Jesus da ira infinita de Deus, o homem é levado à gratidão e então ao amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João. Aquele amor que ele demonstrou em sua morte tocou no cerne do nosso ser e nos moveu com uma paixão a qual éramos antes estranhos. Isso é obra soberana do Espírito. E por isso odiamos os pecados, que outrora eram doces, e voltamos de todo o coração à obediência, que outrora era tão desagradável. Há mais efeito na fé no sangue de Cristo para mudar o caráter humano do que há em qualquer outra consideração. Uma vez vista a cruz, o pecado é crucificado. Uma vez que compreendamos como a paixão do Mestre foi suportada por nós, sentimos então que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por um preço. Essa percepção do amor redentor de Deus na morte do nosso Senhor Jesus Cristo faz toda a diferença. Isso nos prepara para a melhor e mais elevada vida que jamais conhecemos antes. É só a morte que faz isso. Ali permaneceu parado e chorando, quando 3 seres reluzentes o saudaram com:
Paz seja contigo, diz John Bunyan. O primeiro lhe disse: teus pecados estão perdoados. Marcos 2,5. O segundo tirou dele os trapos que vestia e o cobriu com novas vestes, como Zacarias 3,4 diz. E o terceiro lhe mostrou a fronte e deu-lhe um rolo selado, ordenando que o observasse enquanto corria e o entregasse ao chegar no portão celestial, como está em Efésios 1,13. Então seguiram caminho. Cristão deu 3 saltos de alegria e prosseguiu cantando: caminhei lonjuras carregando o meu pecado, nada me fazia ter o peso aliviado. Mas aqui enfim cheguei, que suprema surpresa! Será este o fim de todo sofrimento e tristeza? Estarei eternamente liberto desse fardo? O laço que ele me prendia é desatado? Bendito seja a cruz, bendito o sepulcro, bendito o homem que a vergonha por mim tomou. Imagine a experiência de algum amigo querido que acabou de crer em Jesus e a quem o Espírito de Deus testemunha que está perdoado. Que tipo de homem será ele? Vou tentar retratá-lo para você. Já vejo seus olhos refletindo uma luz que jamais vira antes ali. O homem parece positivamente belo. Você mal o reconheceria se o conhecesse antes dessa grande mudança ter lhe acontecido. Ele outrora tinha um fardo em sua mente que o fazia parecer sempre exaurido pela preocupação e ansiedade. Isso acabou. E agora ele parece extremamente abençoado. Mas também vejo lágrimas nos olhos dele. Como chegaram ali? Não era ele que dificilmente chorava em tempos passados? Ele está sofrendo de pensar que alguma vez ofendeu a um Deus tão amável, pois nada nos faz lamentar tanto o pecado quanto a sensação de ser completamente perdoado. Ele sabe que está perdoado, tem certeza disso. Sabe que Deus o ama e agora ele se detesta por ter afundado tão baixo. Contudo, se você tomar uma dessas lágrimas e colocá-la sob um microscópio, ao analisar-lhe os componentes, descobrirá que não há amargura alguma nela. A alegria está misturada com tristeza, enquanto ele fica diante da cruz e banha os pés do seu Senhor com suas lágrimas de penitência, embora refletindo o arco-íris. Agora vejo-o indo para casa. Ele tem alguns amigos cristãos lá, eu espero. E se assim for, não passará muito tempo com eles antes que comecem a notar a mudança nele. E não passará muito tempo antes que ele queira lhes contar o bendito segredo. A mãe quer saber o que aconteceu com seu filho, e os braços dele rodeiam-lhe o pescoço, enquanto diz: mãe, eu encontrei o Senhor. Ela está muito encantada e talvez muito surpresa, pois não era seu modo usual de falar sobre religião. Ele costumava desdenhar e escarnecer dessas coisas. Ele vai dormir sem orar? Não, ele não precisa de ninguém para lhe dizer que ore. Ele tem orado pelo caminho todo, até em casa, enquanto está sentado ali. Essas são as primeiras orações de verdade que já apresentou, mas agora tornou-se tão natural para ele orar como é para um homem vivo respirar. O momento em que os cristãos começam a cantar nos caminhos do Senhor é quando abandonam seu fardo aos pés da cruz. Nem mesmo as canções dos anjos parecem tão doces quanto a primeira canção de arrebatamento que jorra a partir do íntimo da alma do Filho de Deus que foi perdoado. É compreensível o pobre peregrino, depois de haver perdido seu fardo, ter dado 3 grandes saltos de alegria e prosseguido cantando: bendito seja a cruz, bendito o sepulcro e o homem que o tomou por mim, ó, que imenso lucro. Crente, você se lembra do dia em que seus grilhões caíram? Lembra do lugar onde Jesus encontrou e disse: com amor eterno te amei. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Eles não serão mais mencionados contra ti jamais? Ó, que tempo doce é esse, quando Jesus tira a dor do pecado. Logo que o Senhor perdoou meu pecado, eu fiquei tão feliz que mal pude me refrear de dançar. Pensei durante meu trajeto do lugar onde me havia posto em liberdade até minha casa, que eu devia contar às pedras da rua a história da minha libertação. Tão cheia estava a minha alma de alegria, que eu queria contar a cada floco de neve caindo do céu sobre o maravilhoso amor de Jesus, que apagara os pecados de um dos principais dos pecadores, de um dos chefes dos rebeldes. Aquele dia feliz, quando encontrei o Salvador
e aprendi a me lançar a seus queridos pés, foi um dia que jamais será esquecido por mim. Posso testemunhar que a alegria daquele dia foi totalmente indescritível. Não haveria expressão, por mais fanática que fosse, que destoasse da alegria em meu espírito naquela hora. Muitos dias de experiência cristã passaram-se desde então, mas jamais houve um que tenha tido toda a euforia, o cintilante deleite que o primeiro dia teve. Achei que eu pudesse saltar do assento em que estava e gritar, como o mais selvagem dos irmãos ali presentes: estou perdoado, estou perdoado, um monumento da graça, um pecador salvo pelo sangue. Meu espírito viu suas correntes se partirem em pedaços. Senti que eu era uma alma emancipada, um herdeiro do céu, perdoado, aceito em Jesus, arrancado do lodo lamacento e do horrível abismo, com os pés apoiados em uma rocha e meus passos estabelecidos. Consegui entender o que John Bunyan quis dizer ao declarar que teve vontade de contar aos corvos na terra arada tudo sobre a sua conversão. Ouvi um cristão dizer que, quando encontrou o Salvador, ficou tão feliz que não teve como se conter e cantou feito uma banda inteira. Que dia feliz, quando Jesus meus pecados levou. É o privilégio dos verdadeiros crentes ficar cantando o tempo todo, como diz a palavra de Deus. A alegria em Deus fica bem a nossa condição. Por que deveriam os filhos do rei ficar lamentando todos os dias, como diz o Salmo? A alegria no Senhor é mais prejudicial ao império de Satanás do que qualquer coisa. Eu sou do mesmo parecer que Lutero, que quando ouvia qualquer má notícia, costumava dizer: venha, vamos cantar um salmo e envergonhar o diabo. E cantarão os caminhos do Senhor, diz Davi. Quando os caminhos ficam muito árduos e se tornam estradas de sofrimento, e as dores são frequentes e intensas, cante ainda assim. Nenhuma música que sobe ao trono de Deus é mais doce aos ouvidos de Jeová do que a canção dos santos sofredores. Eles o bendirão em seu leito e cantarão seus altos louvores no fogo. Seguir direto pelo vale da sombra da morte e cantar durante todo o caminho. Escalar a montanha de dificuldade e cantar subindo seus rochedos. Passar pelo carrancudo gigante, até pelo castelo do gigante desespero e pelo terreno encantado e se manter cantando. E chegar à margem do rio e descer para dentro dele ainda cantando. Isso é maravilhoso em um cristão. Que os estatutos do Senhor sejam nossos cânticos na casa da nossa peregrinação, até que subamos para cantar no alto. Devemos tudo ao Jesus crucificado. Qual é sua vida, meus irmãos, senão a cruz? De onde vem o pão da sua alma, senão da cruz? Qual é a sua alegria, senão a cruz? Qual é o seu prazer, qual é o seu céu, senão o bendito, aquele, uma vez crucificado por você, que vive para interceder por você? Agarre-se à cruz, então, coloque os 2 braços em volta dela, segure-se firme no crucificado e jamais o deixe partir. Venha de novo à cruz neste momento e descanse ali agora e para sempre. Então, com o poder de Deus repousando sobre você, saia e pregue a cruz. Conte a história do Cordeiro sangrando. Repita a maravilhosa história e nada mais. Não importa como faça, apenas proclame que Jesus morreu pelo pecador. A cruz erguida pela mão de um bebê é tão poderosa quanto se um gigante a segurasse. O poder está na própria palavra, ou melhor, no Espírito Santo que trabalha por ela e com ela. Ó Cristo glorioso, quando tive uma visão da tua cruz, eu a vi inicialmente como um madeiro de morte comum, e tu estavas pendurado nela como um criminoso. Mas enquanto olhava, eu a vi começar a elevar-se e se sobressair até atingir o mais alto dos céus, e pelo seu grande poder erguer miríades ao trono de Deus. Vi seus braços se estenderem e se expandirem até abraçarem toda a terra. Vi o pé dela afundar-se tão profundamente quanto estão nossas misérias mais desesperadoras. E que visão já tive da tua grandeza, ó tu crucificado. Irmãos, creiam no poder da cruz para a conversão das pessoas a seu redor. Não diga a homem nenhum que ele não pode ser salvo. O sangue de Jesus é onipotente. Não diga a distrito nenhum, cidade nenhuma, bairro nenhum que ele está afundado demais, ou a qualquer classe de homens
que eles foram longe demais. A palavra da cruz reclama os perdidos. Creia que ela é o poder de Deus e você a descobrirá como tal. Creia em Cristo crucificado e pregue corajosamente em seu nome, e você verá coisas grandes e alegres. Não duvide do triunfo final do cristianismo. Não deixe que uma desconfiança cruze sua alma. A cruz deve conquistar, ela deve florescer como uma coroa proporcionada à pessoa do crucificado e à amargura de sua agonia. A recompensa dele compara-se às tristezas dele. Confie em Deus e erga sua bandeira no alto, e agora, com salmos e cânticos, avance para a batalha, pois o Senhor dos Exércitos está conosco. O Filho do Altíssimo vai na vanguarda, em frente, com um toque de trombeta de prata e gritos daqueles que tomam o despojo. Que coração nenhum fraqueje. Cristo morreu, a expiação está completa. Deus está satisfeito, a paz é proclamada. O céu brilha com provas de misericórdia já concedidas 10.000 vezes 10.000. O inferno está tremendo. O céu está adorando. A terra está esperando. Avançai vós, santos, para a vitória certa. Vocês vencerão pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos. Amém.